Acabou hoje o prazo para que Jair Bolsonaro explique ao Supremo Tribunal Federal sua hospedagem na Embaixada da Hungria em fevereiro. A defesa do ex-presidente chegou a ir presencialmente para Brasília despachar essa petição e explicar o caso. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, não estava na capital federal e a corte estava em recesso, segundo a apuração do nosso repórter Bruno Pinheiro. A ideia de Fábio Weingarten, advogado de Bolsonaro, era esclarecer o ocorrido e dizer que o ex-presidente nunca planejou fugir do país, citando como justificativa o ato na Avenida Paulista em que Jair Bolsonaro esteve presente. Vamos girar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade em Brasília. Zé, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Aquele prazo estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, 48 horas, para que a defesa de Jair Bolsonaro explicasse aquela estadia na embaixada. Os advogados quiseram ir presencialmente, só que recesso no judiciário, lá no Supremo Tribunal Federal, portas fechadas. Tiveram de registrar a justificativa de forma eletrônica. Zé Maria, pegadinha é isso? Não, mas o Supremo está muito assim, né? Há muito tempo não recebe mais fisicamente processos. Há inclusive um drive-thru, assim, para entrega de processos e registros, protocolos e tal. Você nem desce do carro. Você chega no carro, já entrega lá pronto, ou então eletronicamente é o novo processo da justiça que tenta acabar com papéis só para processos antigos. Mas o importante mesmo é o mérito. Veja bem, agora oficial, né, um resultado oficial, o ex-presidente Jair Bolsonaro, através dos seus advogados, deixa em aberto que já visitou outras embaixadas e que tem o hábito de avaliar politicamente as relações do Brasil com outros países e internamente. Está acontecendo por aqui, o papel do judiciário, o papel da política, enfim, todas as condições. E disse que seria ideológico confundir uma visita à embaixada com um pedido de asilo político ou mesmo tentativa de fuga. Esse é o processo jurídico, é tirar ou tentar tirar a conotação de que a estadia do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria não seria um planejamento, uma proposta de fuga para um território estrangeiro que é encravado aqui no Brasil, que é uma embaixada. E diz também, os advogados, de que a Hungria tem uma relação muito próxima com ele pela ideologia, né? Pelo aspecto de posicionamento conservador. E isso facilitaria as coisas. Então, agora está oficializado. O ponto ali crucial é se houve uma visita ou uma estadia. Na verdade, o ex-presidente ficou por 2 dias e 6 horas na embaixada, foi com seus seguranças e tal. Tentam espalhar aí notícias não confirmadas de que seria uma proteção, de que Jair Bolsonaro estaria diante de uma artimanha, a tentativa de assassiná-lo, né, um atentado contra ele e familiares, por isso ele teria buscado ali aquele abrigo na Embaixada da Hungria. Mas o que é oficial, o que é real, é esse documento entregue ao ministro Alexandre de Moraes eletronicamente, né? Assim funcionou, de que confirmou que ele esteve na embaixada, que foi uma visita, e dizendo que não se trata nem pedido de asilo político e muito menos tentativa de fuga. E agora cabe aí aos juízes, né, Supremo Tribunal Federal e ao relator entender o que realmente aconteceu. Tá certo, vamos continuar esse giro inicial de análises. Roberto Mota com a gente ao vivo do Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo de volta, inclusive. Recesso no Supremo Tribunal Federal, atrapalhando os planos da defesa de Jair Bolsonaro de entregar esse documento em mãos, né? Olho no olho. Muitas pessoas acham que isso pode fazer alguma diferença, só que esse documento foi entregue ou registrado de forma eletrônica. As informações já indicam que o conteúdo diz ser ilógico supor que ele queria asilo na Embaixada da Hungria, Mota. É um assunto com várias faces, Caniato, algumas até cômicas, e a gente tem que ter cuidado para tratar desse assunto. Boa noite para você, boa noite para a nossa bancada, boa noite para a nossa querida audiência. Eu vi inclusive um meme hoje rodando pelas redes sociais que disse que havia um plano de fuga, que era entrar num túnel que começava na Embaixada da Hungria em Brasília, terminava em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro,
e do lado de fora desse túnel estaria aquela baleia esperando para transportar o fugitivo para algum lugar no exterior. Parece piada, mas é um assunto sério, porque a gente precisa observar que algumas das pessoas mais obcecadas pela prisão de Jair Bolsonaro são justamente aquelas que mais se opõem à prisão de criminosos comuns. É o pessoal que acusa o Brasil de fazer encarceramento em massa. É a mesma turma que diz que prender não adianta porque não ressocializa. Exceto, claro, quando se trata de adversários políticos. Aí parece que vale tudo. Parece que eles redescobrem a verdadeira finalidade da prisão. Prisão não é para ressocializar ninguém. Prisão serve para você tirar o criminoso da sociedade e impedir que ele continue cometendo crimes. E esse é um problema com essas pessoas que têm obsessão em prender Jair Bolsonaro. É preciso descobrir um crime que ele tenha cometido e que justifique juridicamente, moralmente e politicamente a sua prisão. Pois é, vou chamar agora o Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Estamos tratando, claro, primeiramente dessa estratégia da defesa de Jair Bolsonaro, estratégia que inicialmente não deu certo, porque os advogados não conseguiram entregar aquele documento, a justificativa, em mãos no gabinete de Alexandre de Moraes, por uma razão muito simples. Semana de recesso, Semana Santa, tiveram de registrar esse documento de forma eletrônica. E, segundo as informações, no conteúdo dessa justificativa, a ideia de ligar a visita à embaixada com uma tentativa de fuga seria ilógico. Concorda? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Zé Maria, nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Olha, o Brasil se tornou um país ilógico, né? A gente não pode falar de lógica diante de tanta coisa maluca que anda acontecendo no Brasil. Agora, esse caso é um caso muito curioso, para dizer o mínimo, porque, de fato, não é usual que qualquer pessoa, aleatoriamente, vá passar 2 dias numa embaixada. Agora, também não é crime, já dissemos aqui. E o que a defesa, certamente, a defesa do ex-presidente vai fazer é tentar demonstrar que foi uma simples visita inofensiva a um amigo, mas que mesmo assim é complicado você justificar por que essa visita inofensiva a um amigo fez com que ele tenha ficado 2 noites na embaixada. Não tem muita explicação plausível para isso, apesar de não ser crime, não tem explicação plausível. E no estado atual das coisas, aonde existem processos e investigações acontecendo, aonde nem todos os elementos estão dados, a gente tem que reconhecer que provavelmente essa defesa não trará nenhum tipo de satisfação à dúvida que foi gerada a partir dessas imagens vazadas de dentro da Embaixada da Hungria. E caso o STF esteja formando ali um entendimento de que é caso para a prisão preventiva do ex-presidente, este evento só vem a trazer mais subsídios para isso, não pelo que ele é de fato, mas pelo que ele parece ser, uma coisa muito atípica, uma coisa estranha. Então, esta defesa que foi apresentada ao Supremo, a meu ver, não trará nada suficiente para satisfazer ou para ir contra aquilo que já está ali tendo de entendimento dentro do corpo do Supremo Tribunal Federal. Claro que daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, atualizações, informações adicionais com a nossa equipe em Brasília. A repórter Bruno Pinheiro vai trazer outros destaques e detalhes daqui a pouco. Só deixa eu retomar com José Maria Trindade, trazendo destaques e informações desse documento que foi registrado no sistema do Supremo Tribunal Federal, essa justificativa dos advogados de Jair Bolsonaro. Zé Maria, queria, inclusive, compartilhar contigo, com nossos colegas, um trecho dessa defesa.
Abre aspas. Diante da ausência de preocupação com a prisão preventiva, é ilógico, a palavra inclusive muito utilizada nas manchetes por aí, é ilógico sugerir que a visita do peticionário à embaixada de um país estrangeiro fosse um pedido de asilo ou uma tentativa de fuga. Fecho aspas. E além disso, Zé Maria, tem um outro trecho que vai justamente ao encontro da sua reflexão na abertura. O ex-presidente, como é de conhecimento público, tem uma agenda de compromissos políticos, nacional e internacional, que, a despeito de não ser mais detentor do mandato, continua extremamente ativa, inclusive em relação a lideranças estrangeiras alinhadas com seu perfil conservador. Até aí, Zé Maria, ok, não vejo problema. Me parece que o cerne da questão é justamente o pernoite, né? Por que dormir, né? Dormi 2 dias e 6 horas. E mais, um momento, né? Foi logo depois de uma operação da Polícia Federal que, não sei por que razão, né? Apreendeu o passaporte dele, ou seja, o ex-presidente Jair Bolsonaro está sob restrição de direitos, né? Ele já não é mais um cidadão livre. O ex-presidente Jair Bolsonaro já está com restrições de direitos. Ele precisa pedir autorização para sair do país, ele precisaria do passaporte de volta, então ele já não tem mais a plena liberdade de sair. Essa é a condição dele. Então, dormir 2 dias na embaixada e mais 6 horas não é normal. Mas nós não devemos nos esquecer de que isso aí é um documento oficial, cheio e repleto de termos jurídicos que visam a defesa do ex-presidente num processo muito complicado e sensível demais, porque esse processo não envolve provas físicas e sim sensibilidades, ou seja, entendimento do juiz, do julgador, né, do juiz que é o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, se ele estaria com intenção de se evadir, de fugir. Se houver esse entendimento por parte do juiz, aí se justificaria a prisão preventiva, para se ter uma ideia da sensibilidade e da importância deste debate. Então, essa peça é uma peça de defesa, uma peça jurídica. Fez muito bem o ex-presidente em não ficar dando entrevistas e falando sobre o que ele pensa. Isso é um trabalho de profissionais, um trabalho exatamente jurídico para explicar o que realmente aconteceu. E a defesa do ex-presidente vem no sentido de criticar posturas de juízes, ele já disse anteriormente, né? Juízes que não seriam isentos. E aí é que existe essa frase muito importante, de que seria ideológico entender de que uma visita a uma embaixada seria um ato de fuga ou pedido de exílio político, né? Veja bem, um ex-presidente da República é uma entidade política muito importante em qualquer parte do mundo, inclusive aqui no Brasil. E é exatamente por isso que a Constituição garante uma prerrogativa especial aos ex-presidentes da República. Eles têm salários especiais, não é aposentadoria, é um salário especial, uma ajuda de custo, tem assessores pagos pelo governo, automóveis que são fornecidos pelo governo, ou seja, o ex-presidente, detentor de segredos especiais, inclusive de segurança de Estado, ele tem um tratamento especial. Diante desse tratamento e desse conhecimento é que faz um ex-presidente da República se relacionar com outros países, com outros ex-presidentes e com outros presidentes da República no exercício. Alguns, inclusive, são convidados insistentemente para palestras, avaliações. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, muito mais, ele está ativo politicamente, apesar de inelegível. Ele não teve os direitos políticos cassados. Ele despacha normalmente no PL, onde tem um posicionamento muito importante. Então, essa é a situação de ex-presidente. Então, a defesa está correta quando diz que um ex-presidente da República é um cidadão com especial e com prerrogativas. Ô Zé, vai lá, Beraldo, pode permite uma pergunta? Você defende mandato vitalício de senador para ex-presidente? O mandato vitalício de senador que é defendido por alguns, existem 3 projetos nesse sentido, é um senador sem direito a voto, né? É um senador apenas para fazer discursos, para representação, né? Eu acho que não precisa.
o ex-presidente por si só já é uma autoridade. Eu sou desses que valorizam a figura do ex-presidente da República. Todo ex-presidente da República é detentor de uma eleição para a presidência e de segredos e de conhecimentos de presidente da República. Acho, inclusive, que eles devem ser consultados pelo presidente da República em exercício em ocasiões especiais e de decisões importantes. Agora, o mandato vitalício, eu não sei, eu acho que não. Tá certo, a informação é importante, informação do momento, o documento, a resposta da defesa de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Mota, antes de passar a palavra a você, queria destacar mais um trecho desse documento que fala que o ex-presidente mantém a agenda política com o governo da Hungria, com quem tem notório alinhamento, manteve interlocução próxima com as autoridades daquele país, tratando de assuntos estratégicos de política internacional de interesse do setor conservador, fecho aspas. Claro, com toda a cautela que a gente precisa ter, mas que, com as informações que nós temos, parece uma defesa convincente, adequada para o que solicitou o Supremo Tribunal Federal. E a tal da estadia poderia caracterizar quebra das medidas cautelares? Eu não faço a menor ideia, Caniato. Eu tenho que ser sincero com você. Eu não faço a menor ideia. Eu fico acompanhando o que está sendo dito sobre isso em vários canais, por várias pessoas. Para mim, é tudo elucubração. Tá? Esse é um assunto muito complexo. Especular sobre isso é como andar na corda bamba. É como caminhar no fio da navalha. A única coisa que a gente pode fazer, que é sempre o refúgio que eu busco, é procurar usar o nosso bom senso, o nosso raciocínio lógico. Tá? Só quem sabe a intenção verdadeira da visita é o ex-presidente. Eu não sei como é que alguém que não seja ele vai ter essa informação. As perguntas que eu acho que cabem aqui, que são razoáveis da gente fazer, são, primeiro, ele violou alguma lei fazendo essa visita? Né? Eu não estou interessado na opinião de, olha, não era prudente, ele não deveria porque não pega bem. A minha pergunta é, ele violou alguma lei nessa visita? A segunda pergunta, existe alguma decisão judicial vigente agora que o impeça ou que o impediria de ter pernoitado na embaixada? Eu sei que tem gente que acha estranho, que não gosta, que acha de mau gosto, mas que coisa pernoitar na embaixada. Cada um tem direito à sua opinião. Agora, no Estado de Direito, existe uma determinação que é a seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, exceto em virtude de lei. É por isso que a gente defende a liberdade de pessoas de dizerem besteiras, de escreverem asneiras, de ter comportamento que eu acho de extremo mau gosto, porque isso é o Estado de Direito. Acho que as questões são essas. Alguma lei foi violada? Existia alguma determinação que o impedia de ter feito isso? Essas são as questões centrais, ao meu ver. O resto é especulação.